A gente costuma pensar que as palavras são só um jeito de se comunicar, mas vai muito além disso. Na verdade, as palavras têm um impacto direto na forma como a gente pensa, como a gente se sente, como tudo funciona ao nosso redor. O que você diz, o que você escuta, mas principalmente, o que você repete todos os dias, acaba se materializando. O que você diz para você mesmo, já parou para pensar? Já se deu conta daquele pensamento que você está repetindo e acaba transformando em palavras? Tudo isso acaba moldando também a nossa realidade. A neurociência, a energia, a espiritualidade falam sobre isso, o poder das palavras. É esse o nosso assunto de hoje aqui no Espiritualidade e Outras Coisas, que está começando agora. Vem com a gente! Vamos lá para mais um programa que está iniciando agora, Espiritualidade e Outras Coisas. Uma delícia fazer esse programa aqui, né, Cleusa? É bom, é bom. A gente se conecta com luz, né? Porque isso aí. Entra numa vibração de amorosidade, né? E de levar para os outros um pouquinho do conhecimento. Isso aí, é muito bacana fazer essas trocas. A Cleusa Zanella, que é a nossa especialista em espiritualidade, terapias integrativas. E, Cleusa, a gente vem de uma sequência de programas, né? Falando sobre lei da atração, falamos sobre faculdades mediúnicas, falamos sobre assuntos que envolvem a palavra, a questão da fala, de você determinar coisas, né? No teu entendimento, qual é o poder que as palavras têm? As palavras têm muito poder. Elas podem levar à morte e podem levar à vida. Porque dependendo do que você fala, você pode acabar com a vida de uma pessoa. Ou ajudar ela a construir, a reconstruir. Então, a palavra é algo muito forte, né? Eu sempre digo, a gente tem que cuidar o que a gente fala e o que a gente engole. Porque o que a gente fala, a gente pode magoar o outro e gerar karma. O que a gente engole, a gente pode gerar doença em nós. Olha! Então, a palavra tem um poder muito forte e a gente tem que sempre prestar atenção no que eu falo para o outro ou no que eu falo para mim mesma, né? Porque dependendo do que eu falo para mim mesma, eu adoeço, né? Você vai criando a tua realidade Criando a partir realidade, né? Então, a palavra é algo muito intenso. Uma mãe, um pai profetizam um filho. Então, um pai e uma mãe têm que cuidar muito o que fala para o filho, né? Hoje a gente sabe que a gente tem que falar para os nossos filhos as coisas boas, mas antigamente não falava, né? Quantas vezes eu ouvi burra, anta, era assim. Não se tinha essa consciência. Não tinha, né? Então, isso jamais deve falar para uma criança. Porque o poder de criação dele, enquanto ele é pequeno, é tão grande, tão intenso, que é como se a gente pegasse algo e cortasse isso. E aí tu corta toda a criatividade e a inteligência do teu filho. Corta a pessoa que ele pode ser lá na frente. Porque o que um pai e uma mãe falam, um filho acredita. E ele leva aquilo como verdade. Porque é um ambiente de amor. Sim, né? de amor. De amor, então o filho ama o pai e a mãe e o pai ama o filho. Ele acredita piamente naquilo, Uhum. né? Eu peguei uma vez história de a mãe era extremamente narcisista e ela usava do filho para ganhar dinheiro, para ter as coisas dela. E ela colocou na cabeça que o menino não caminhava. Meu Deus! E ele ficou anos sem caminhar. Porque ele acreditava que ele não caminhava. E ele não tinha nenhum problema físico. Não tinha nenhum problema físico. Só que a mãe ganhava em cima disso, até que ele foi para a adolescência. E aí ele percebeu que ele tinha movimento, sim, que ele conseguia caminhar. Mesmo a mãe aprovando que não. Nossa, ela determinou. Ela acabou com a vida do filho. Nossa. Porque após isso, o menino caminhou tudo, mas ele teve problemas seríssimos de saúde com as pernas. Sim.
Então, tem que cuidar muito, né? Um professor, por exemplo, uma sala de aula, né? Nossa! Muitos traumas da infância, né? Às vezes um professor sem querer, porque nem sempre é intencional, né, Cleusa? Quando você fala algo para alguém, né? E você está trazendo aquilo, você expõe às vezes a criança. É a forma, o professor às vezes é a forma de ensinar, né? A Marília era pequena, uma vez ela estava na 3ª série. Ela chegou em casa, ela me disse: mãe, eu detesto matemática, eu nunca mais quero saber de matemática. Eu disse: não, filha, matemática é para a vida, você não pode detestar, você vai precisar. Por que você está me falando isso? Porque toda vez que eu peço alguma coisa para a professora, ela fala gritando. O que eu fiz? Peguei a minha filha e fui até lá. Cheguei lá e disse: professora, a minha filha diz que detesta matemática. Ela não pode detestar matemática, porque matemática a senhora sabe que é para a vida. Daí ela olhou e disse: Marília, mas por que tu tá falando isso? Daí ela disse: porque você grita quando eu peço explicação. Olha aí. Mas a professora não se deu conta, o tom de voz dela era mais alto, então... E aí ela disse: não, você pode pedir tudo para a prof jura para você que não vai mais gritar contigo. Olha só. Pronto, equilibrou. Agora, se eu não tivesse feito nada, ela nunca ia aprender matemática. Ia ficar com aquele peso, né? É. Isso acontece às vezes com inglês, com qualquer matéria. Eu não gosto de inglês, eu não consigo aprender. Não, como que não consegue aprender? Consegue sim, né? Eu digo para os meus filhos: vocês são meus filhos, vocês conseguem tudo que vocês querem. Olha aí, é uma profecia do bem, né? Isso aí. Então é isso. Uma mãe, um pai pode dizer: meu filho, a criança, ela ouve tudo, os primeiros 10 minutos de sono no ouvido direito. Você chega e fala: minha filha, você vai ser uma grande mulher, vai ser uma empresária, profetiza tudo que tu quer para ela. Ela pega tudo aquilo. E aquilo fica gravado. Fica gravado, tanto para a menina quanto para o menino. Você é inteligente, você é capaz, tudo que você põe a mão dá certo. Sabe, coisas assim que um pai e uma mãe podem estar fazendo, né? Ótimo. Ou, para mim, autoafirmação, antes de dormir. Boa, que aí você também, quando adulto, né, você não depende, e o ideal é isso, né, Cleusa? Você não depender de uma aprovação externa, né? né? Lógico, né? Então, se autoafirma, né? Eu sou inteligente, eu sou capaz, tudo que eu faço, faço bem feito. Bom, coloca ali as afirmações para você, para a tua vida, né? Tudo que eu quero, eu consigo. Eu tenho facilidade para realizar as coisas. Eu sou uma pessoa correta, honesta. Coloca tudo, gente. E faz essa autoafirmação um pouquinho antes de dormir. Em voz alta, né? Em voz alta. Fala. Escuta o que tu tá falando. Que tem uma diferença na vibração ali, entre você escrever... Eu gosto muito de olhar no espelho e falar para mim mesma. Olha no espelho e fala para você. Porque daí tu tá te olhando. Tuas palavras estão proferindo o que você quer ser. É uma espécie de contrato que você está fazendo ali com o universo? Com você mesmo e com o universo. Tu tá falando pro teu espírito: você pode, você é capaz. Você veio para esse mundo não para ser qualquer coisa, para ser muito. Porque tu é muito. Tu é inteligente, né? Tu é realizador. Sabe, tem tantas coisas que a gente pode usar com a palavra para nos fazer bem e a gente prefere, às vezes, usar as coisas ruins. Sim. A gente, às vezes, nem percebe, né, Cleusa? Tá tão inserido, porque eu vejo, às vezes, o ambiente de casa, né? Tá tão inserido naquele processo, naquela cultura, naquele jeito de fazer, que tu acaba reclamando. Isso. Às vezes eu me pego reclamando. Sim, a gente reclama. Que bagunça, mas teu quarto tá uma bagunça, não sei o que. E aí, às vezes, né, me dou conta, assim, opa, peraí. Né? Eu posso chamar minha filha, que é pequena ainda, e dizer: vamos lá que eu vou te ajudar? Vamos arrumar teu quarto? Explicar né? Para a filha, quando o quarto está organizado, quando você consegue organizar as tuas coisas, você organiza a sua vida, né? Boa. Uma vez eu falava muito para Marília também: meu Deus, eu vou entrar no teu quarto e vou jogar tudo pela janela. Que qual mãe nunca falou isso, né? Uma vez ela achou uma reportagem sobre pessoas desorganizadas são criativas. Ai, boa. E me mandou. Boa. Daí eu coloquei para ela: se desorganizado é criativo, imagina organizado, filha. Daí não tem para ninguém.
Aí tu tem criatividade e eficiência E ainda, eficiência, né? Tu vai estar organizado. Então é isso, né? Perfeito. Geralmente, realmente, as Uhum. mentes, as pessoas que não conseguem organizar muito as coisas são pessoas extremamente criativas. Sim. Mas se elas conseguem organizar, elas se tornam melhores na criatividade. Ótimo. Porque Ótimo. as pessoas dizem, não, mas eu na minha bagunça me encontro, mas tu demora para te encontrar na tua bagunça. Daí tu perde tempo, daí tu se envolve com outras coisas, tu né? procrastina porque tem Aham. bagunça, Sim. né? Então, tem N situações que a gente pode levar nesse sentido. Claro, Né? claro, com certeza. Então, a palavra, ela é maravilhosa quando ela traz construção, porque ela também pode destruir ao ponto de levar à morte. Nossa, isso é muito forte, né, Cleusa? Agora eu queria que você trouxesse que as um pouquinho. palavras, elas abrem portas no plano espiritual. Opa, fala mais. Abrem manda mais. portas tanto para a luz quanto para a sombra. Né? Porque a palavra proferida com raiva, ela vai abrir um portal não de coisas boas. Agora, proferidas com amor, ela abre um portal de luz imenso. Então, a gente precisa cuidar disso. Vigiar mais o que a gente Vigiar fala. mais, Uhum. né? O que tem na Bíblia? A palavra de quem? De Deus. Uhum. Então, quando a gente entende as palavras da Bíblia, a gente entende Deus. E se você, né, eu li algumas partes da Bíblia, eu não sou uma estudiosa da Bíblia, Sim. alguma coisa eu leio, mas se você ler e interpretar da forma correta, nossa, é muita coisa boa. Imagina. Só que cada um interpreta de um jeito, e aí às vezes, né, interpreta a palavra diferente, né? Inclusive, eu tinha separado um trecho aqui bíblico para. Que legal, então vai Eu lá. falei, a Cleusa sempre antecipa aqui, né? Ela sempre acaba respondendo as perguntas sem ter visto o roteiro aqui, né? É bem curioso isso. Mas sobre o poder da palavra, né? A frase que eu separei aqui foi do iniciozinho da Bíblia, que Deus criou o mundo. Como é que ele criou o mundo? Ele disse, haja luz. Luz com a palavra. Haja luz. E a luz se fez. Isso aí. A criação do mundo é a palavra. Então, olha o poder que tem as palavras. Né? Por isso que a gente precisa cuidar. Qual é a maior arma nossa? É a palavra. Né? Porque ela pode destruir. Para o bem ou para o mal, né? Por isso que a maior arma é a nossa língua. Não é a arma física de tu pegar e matar. Né? Então, a gente precisa cuidar muito com o que fala. Falar para o outro que gostaria de ouvir. Né? Tem várias formas de falar, até para dizer, olha, tá errado aí, né? Mas fala com amorosidade e o outro vai entender. Tem um conceito, né, que a gente fala muito assim na comunicação, que é aquilo que... A forma como você diz alguma coisa é mais importante do que aquilo que está sendo dito. Isso aí. Faz sentido isso? Faz todo sentido. Porque se você falar para outra pessoa como você gostaria de ouvir, vai ser diferente do que você despejar. Porque geralmente a gente despeja. Quando eu despejo tudo que não me faz bem. Eu vomito. Sim. E aí, quando eu vomito, eu coloco para fora coisas não muito boas, que podem, muitas vezes, arrasar a vida da pessoa. Com uma simples palavra. E do contrário também vai acontecer, né, Cleusa? Por isso que tem muita dor psicológica, né? Porque como que eu posso falar? É como a palavra, ela tem um poder tão intenso que ela destrói com o teu psicológico, dependendo da forma como ela é colocada, né? Então, tem muitos abusos que é através da palavra, que destrói, a pessoa acredita naquilo e ela não consegue tomar atitude para sair daquela situação, que é uma situação, às vezes, de abuso emocional, né? Então, você precisa sempre olhar para você e ver quem você é. Que aí a palavra do outro, por mais que tenha força, não vai te atingir ao ponto de te paralisar, né? Porque a palavra, ela paralisa. Sim. Né?
Então, a gente precisa ter muito Sim. cuidado, né? Eu vou falar para o outro o jeito que eu gostaria que ele falasse comigo. Aí o outro vai entender, aí vai ser leve, tanto para você falar, Uhum. quanto para o outro entender. Exato. E quando a gente está no círculo íntimo, né, Cleusa, com pessoas que a gente ama, da nossa família, a palavra negativa, ela tem parece que ela amplifica, ela tem um Poder peso muito maior. né? Porque se é uma pessoa estranha que vem e te xinga ou Tu fala nem alguma dá coisa, bola. nem sei quem é, né? Claro, pode te atingir em algum nível, mas assim, ela tem menos importância, né? Menos importância. E aí entra nos relacionamentos, daqui a pouco um relacionamento abusivo, a pessoa que vai ser manipuladora, ela vai seduzir ela com vai as usar a palavras, palavra, né? porque ela sabe o que te derruba, né? E geralmente o narcisista, ele te elogia e depois ele te destrói, né? Uhum. Porque daí ele entra no papel da vítima, Sim. quando você fala alguma coisa, e aí no vitimismo ele te faz sentir culpado do que tu não é, Uhum. Uhum. com as palavras. E aí, se você acredita, Pronto. né? Ou se você tá num momento mais sensível, porque não é às vezes nem. Não não é vou nem o acreditar. acreditar, é a fase que você tá, Aham. né? É o momento que você está, né? E isso, às vezes, te destrói, te põe Uhum. numa cama, tu Uhum. entra em depressão. Eu né? acredito Aham. muito, sim. E, Cleusa, a gente falava no início do programa, em off aqui, sobre a questão dos mantras, né? Muitas tradições falam do poder da palavra, Uhum. né? Eu queria dar só uma pincelada aqui, porque os mantras, eles são palavras que são entoadas Sim. e elas têm uma vibração, uma energia, né? Vibração, As todos. palavras, de forma geral, elas têm essa Tem vibração? vibração, e tem muita vibração, né? Tem um mantra Om, que todo Uhum. mundo conhece, O-N, Om, que é Uhum. Deus, né? Uhum. Deus em ação, Deus na vibração. Então, quando eu falo Om, eu tenho que recitar ele na vibração. Tem que sentir aqui na Primeiro garganta. eu Uhum. respiro. Depois eu solto. Om. Até esvaziar todo o ar, que daí ele entra naquela vibração. Então, Om, ele harmoniza, ele equilibra, ele te põe em estado meditativo se você falar ele várias vezes, sempre associando ele à respiração. Interessante. Ele te conecta com o mundo, com as energias espirituais elevadíssimas. Uhum. É como se ele abrisse um portal de luz para você, né? Muito forte. Então, o mantra Om, ele é maravilhoso, Uhum. né? Exatamente. E tem outros, né, Julie? É que o Om todo mundo conhece, Sim. né? E tem muitos, né, que a gente pode usar para colocar ali uma meditação, né, para elevar a vibração do ambiente, né, a música com a letra ali, ela vai fazer essa combinação, né? Cleusa, mas pensando um pouquinho assim na questão da palavra, tem alguma diferença entre a palavra que é escrita e a palavra que ela é verbalizada? Ela vai ter uma energia, uma vibração diferente ou ela tem, espiritualmente falando, assim, ela tem alguma diferença? Quando você escreve, você põe para fora de dentro de você. Uhum. Quando você fala, o teu mental absorve. Tem diferença, sim, mas ao mesmo tempo tem muito poder tanto uma quanto a outra. Uhum. Uhum, que elas estão ali. Elas estão ali. Quando eu escrevo, eu concretizo, gente. Lembra disso. Boa. Né? Então, as coisas ruins, quando a gente tem que pôr para fora e não sabe como escreve, depois tu queima e larga para o universo. Opa! Explica melhor essa parte, tá? Porque quando eu queimo, eu transmuto. Fogo é espírito, é transmutação. Né? Então, às vezes, eu tô muito brava com uma pessoa, mas eu não tenho coragem de falar para ela, vai lá e escreve. Então, escreve tudo que você sabe que tá ali dentro, que tá te incomodando, vai lá fora e queima e pede que a energia do universo transmute aquilo. Não precisa chegar até essa pessoa. Ótimo. Porque aí você senão libera. Tu destrói essa pessoa. Que aí você tu libera de dentro de você. Entendi. Mas olha que interessante, Cleusa, vamos pensar aqui nos passos, né? A gente tá falando aqui do poder da palavra, do verbo, da ação. Agora, antes de eu falar algo, eu precisei pensar sobre aquilo. Ou às vezes tem pessoas que falam, né? Às vezes a gente fala sem pensar. Mas a lógica seria essa. Primeiro você elabora no teu pensamento aquilo que você quer falar
E aí você fala. Então tem esse passo de você organizar essa informação na tua cabeça antes, né? Quando você consegue organizar a informação, você não vai magoar o outro, você vai falar o que precisa ser falado com Ah, sabedoria. boa. Boa, genial. Genial, porque Porque daí tu para, Uhum. para, né, para ver o que tu precisa falar, o que tu pode falar. Aí tu já, como é que eu vou dizer, aterrou ou trouxe pro Isso aí, consciente, trouxe pro assim. consciente. Aham. Porque vamos imaginar, você tem que ter uma conversa difícil com alguém, Uhum. né? Seja do trabalho, seja um feedback, seja alguém dos teus relacionamentos, tem que ter uma conversa difícil. É muito interessante que antes de chegar nesse ponto, né, você pense e você organize aquilo que você quer falar de um jeito que não vá magoar o outro. Ou, de repente, sendo duro, mas com respeito. Com respeito. Porque às vezes tu tem que ser duro em algumas Uhum, situações, certo. porque só assim a pessoa vai perceber onde ela pode mudar, mas com respeito. Considerando a opinião do outro, considerando o outro, né? Porque tem isso também, às vezes a gente fala, mas eu vou lá e vou falar porque, né, com respeito à educação, mas vou falar. Agora você também não ouve, Gente, né? as meninas lá na clínica, quando eu preciso falar alguma coisa para elas que não tá certo, eu chamo. Eu primeiro elogio elas, eu falo para elas tudo que elas têm de bom. E aí depois eu falo o ponto que ela precisa mudar. Eu digo, olha, isso aqui tu pode fazer diferente, tu é melhor do que isso. Uhum. Elas dizem que eu falo tudo para elas saem chorando e me agradecendo. Agradecendo. Porque você Entende? falou de um jeito que é para evolução Para a dela. evolução delas. Aham. E num ambiente, né, Cleusa, pensando num feedback, eu vou dar um feedback para um funcionário, para um Aham. colega, você vai para um ambiente reservado, você não vai falar aquilo em público, de forma né? alguma, né? Tem esses respeitos, esses rituais aí de E é respeito que tu tem que seguir. importante, é só você se colocar no lugar da pessoa. Se coloca no lugar da pessoa. Tá, se eu tivesse que falar alguma coisa para mim, como eu faria? Não, então vamos lá na minha sala, tenho coisa para conversar contigo. Uhum. Olha, eu percebi que isso aqui não tá muito legal, que tu é melhor do que isso, que tu pode fazer melhor. Sabe? Uhum. Então, qualquer conversa. Uma vez eu vi uma frase que dizia assim: que quando duas pessoas estão discutindo, é que os dois estão errados. Os dois estão errados. Não interessa. Ou os dois estão certos, porque é a visão de cada um. Uhum, mas né? errados no sentido por ter se alterado, Se né? alterado. Então, toda discussão, ela vai gerar uma alteração de voz. Se ela gera uma alteração de voz, tu perde o controle da situação. Uhum. Então, é tão fácil conversar. Se alguém discute comigo, discute sozinha, eu fico ouvindo. Eu já cansei de falar, terminou? Eu posso falar agora? A pessoa fica assim. Não, porque... Continua então, eu tô aqui para te ouvir, fala. Cansei de fazer isso. Que aí você não entra na energia da pessoa, né? Não, eu não sou igual a ela. Uhum. E aí eu falo, nossa, eu já cansei de dizer, olha, você viu a forma que você está falando comigo? Eu estou gritando contigo? Você acha que precisa gritar comigo? Acho que a gente é adulto o suficiente para conversar. Aí já desestabiliza. Desarma. Não, mas é que por causa disso, pois é, então me fale. Sim. Me fale com calma, que daí eu vou entender, porque eu não entendi nada que tu falou. Entrou aqui, saiu aqui. Você estava gritando. Entende? Desarma a pessoa se acalma e ela vai conversar. Mas eu já fui muito de bater de boca junto, né? Porque daí... Sim, a gente vai aprendendo, principalmente né? num relacionamento, a gente bate boca Uhum. junto. Porque um tem a razão, o outro também acho que tem, né? Então, hoje não, eu não faço mais isso. Uhum. Hoje, a primeira coisa, quando para de falar, eu digo, tu percebeu o jeito que você falou comigo? E aí, às vezes, a pessoa nem se dá conta. Nem se deu conta, né? Nem se deu conta. Cleusa, e o papel do silêncio? A gente está falando na palavra, no verbo, na ação. O silêncio. Gente, o silêncio é fundamental na nossa vida. Eu fiz um retiro agora há pouco tempo, em Campos do Jordão. Foram 3 dias. Como é que foi? Foi 3 dias sem celular e sem falar. E você conseguiu? Conseguimos. Foi maravilhoso, porque eu voltei de lá muito bem, né? E aí a gente aprendeu a controlar a nossa mente, a gente aprendeu a controlar frio,
quente, né? Então, foi 3 dias intensos de muito aprendizado e de muita escrita. Entendi. Porque tudo que eu não estava se sentindo bem, escrevia. Tudo que estava me fazendo bem, escrevia. E aí, quando tu Olha, chega no final da tua jornada, tu vê que foi mais bom do que ruim. Mas o ruim limpou porque estava dentro de você. Uhum. Até aquela sensação, meu Deus, até quando nós vamos repetir isso? Aham, aham. Né? Porque teve momentos que foram 2, 3 horas eu repetindo, eu estou aqui agora, eu estou aqui agora. Só para mim, Nossa. né? Eu tinha que repetir em voz alta, mas só para mim. Todo mundo repetindo Uhum. isso, eu estou aqui agora. Porque a gente voa muito, a gente sai muito do nosso lugar. Uhum. Então, se eu estou aqui agora, eu consigo perceber tudo o que acontece à minha volta. Se eu estou aqui agora, eu consigo prestar atenção na natureza. Eu consigo prestar atenção naquele carro que passa em alta velocidade, que eu não presto atenção. Eu consigo prestar atenção em mim, Nas emoções. nas emoções, Uhum. né? Então, teve muita respiração holotrópica, né? De entrar em contato com as minhas emoções, com os meus sentimentos, com as minhas dores, liberar as minhas dores que ainda estão guardadas, sem falar. Que processo lindo, Foi um hein? processo De lindíssimo. cura. De cura, né? Um processo de cura. Uhum. E quando eu voltei de lá, gente, a minha mente estava a 1000. Por quê? Porque ela descansou. Sim. Ela desligou das coisas. Minha criatividade é muito intensa. Eu escrevi muita coisa já. Olha Porque só. eu gosto de escrever, Aham. né? A necessidade das pausas. Isso é do muito importante. Off, que a gente diz, né? Eu vou ficar em off, Os vou desligar. sonhos, aí tu Uhum. consegue prestar atenção nos teus sonhos, porque a tua mente está em paz. Uhum. Muitas coisas vêm em sonhos, sabe? Um aprendizado muito grande. Então, o silêncio é fundamental na nossa vida. Nós não silenciamos mais. E no silêncio estão as respostas de tudo que nós precisamos. Né? É. Então, o silêncio é fundamental. Uhum. Poder das palavras, agora a gente fala do poder do silêncio, né? Que Aham. como ele complementa e ele dá essas pausas. Quando a gente está num processo, por exemplo, fazendo uma terapia com um psicólogo, Uhum. não sei se, né, se você já teve Já. essa experiência. Sim, já fiz terapia. Eu faço e quando eu não estou bem, eu ligo. Uhum. Eu ligo para minha psicóloga que eu tenho, Denise, digo, Denise, arruma um horário para mim, preciso Eu falar. preciso. Né, e essa experiência, assim, é muito interessante porque às vezes você fala alguma coisa na terapia e de propósito o psicólogo faz aquela pausa para deixar aquele silêncio que ele chega a ser, às vezes, te constranger porque você falou uma coisa que você não imaginava. É porque ele te faz pensar e refletir. Uhum, E é na reflexão que estão as respostas, uhum, né? É no sentir, puxa, por que ele está em silêncio? O que eu falei? uhum. Aí tu te dá conta do que tu falou. Sim. Sim. E o mundo, o dia a dia, a nossa vida atual, ela faz justamente o contrário, né? Uhum. Que é essa A correria, tu não para. a poluição, né? Sonora, visual, o estímulo né? dos vídeos, da internet, de tudo que, por um lado, é muito incrível quando Sim. leva a informação e democratiza a informação, né? Mas, por outro lado, quando ele é demais, ele atrapalha. Não, ele atrapalha. Né? Ele atrapalha porque ele te tira o teu poder criativo. Quando é demais, tu não precisa pensar, É verdade, isso é verdade. né? Acaba tu não precisa atrofiando, pensar, né? atrofia, claro. Né? Uhum. É muito interessante aqui a gente fazer uma espécie de higiene verbal. Dá para se dizer assim, Cleusa? Higiene verbal, o silêncio traz isso. Fazer essas pausas, Aham, pensar, é importante. elaborar. Gente, quando eu fui para a Índia, lá eu fiz um dia de silêncio, a gente andava com a plaquinha, ninguém podia falar com você. E aqui eu pensei, nossa, foi tão difícil um dia lá. Uhum. Só que aqui foi mais fácil, acho porque eu já tinha feito lá, então aqui se tornou mais fácil. E foi tão bom ficar sem rede social. Foi tão bom ver todas as tuas colegas ali, nós estávamos em 9 mulheres e ninguém falava. Quando uma ia falar, a outra fazia shh.
Você se ajudava, Sabe? você ajudava, assim. Uhum. Porque às vezes quando tu vê, tu vai falar, Sim. né? E a outra fazia, shh, né? Então, você fica tão bem, tu dorme melhor, sabe? O dia é diferente, né? Então, claro que foram dias com muitas atividades, com a Sim. natureza, com o fogo, com a água, Uhum. né? Foi dias intensos, de muita escrita, de muita... Uhum. Mas ele passava tão rápido aquele dia que a gente queria mais tempo. Sim. E nós estávamos no silêncio, né? Certamente você ouviu sons da natureza que talvez você não tinha Que a gente não percebido. percebe. E tem muitos sons que, se você for ouvir ao natural, assim, na correria, tu não percebe que são músicas para os nossos ouvidos. Eu acredito, o barulhinho da água, para Sim. mim tem um... O próprio barulho do pisar das folhas no chão forma uma canção que a gente não percebe, né? As nuvens no céu, a gente não para observar as nuvens. E as nuvens nos ensinam que tudo é passageiro, que tudo passa. O que a água do rio nos ensina? A fluidez da vida, que tem que fluir, que nada pode ficar parado. Né? Então, são muitos insights, aprendizados que vêm e que, nossa, faz ver que a gente é um ser maravilhoso, mas a gente não percebe isso. Sim. Porque a gente está tão conectado às correrias da vida, né? As coisas que acontecem, e o lixo mental é tão grande que a gente não para mais para sentir, para perceber, né? Então, o silêncio é fundamental, sim, né, Julie? Sim, com certeza. Junto com o poder da palavra, porque quando a gente silencia, até para falar a gente se torna melhor. Porque a gente consegue parar e pensar, refletir. Claro. Estava lembrando num curso que eu ministrei uma vez, há um tempo já, uns 5 anos atrás, falando sobre o WhatsApp, os áudios de WhatsApp que a gente envia, né? Então, era um ambiente corporativo, numa empresa, e aí essa questão que o pessoal mandava áudios muito longos, não explicava direito o que queria e tal, né? E eu lembro que nesse curso a gente trabalhou muito, e eu trabalhava com a turma assim, pessoal, primeiro vamos organizar o pensamento antes de começar a gravar o áudio. Você abre o WhatsApp, o aplicativo, e você já começa, geralmente você já começa gravando. Não, peraí. Organize. Eu preciso falar com a Cleusa. Sabe, é muito básico, mas a gente tropeça nisso, né? Eu preciso mandar uma mensagem para a Cleusa. Bom, o que eu preciso dizer para a Cleusa? Eu preciso dizer isso, isso e aquilo. Tá, então, né, até para otimizar o teu tempo, o meu tempo, né, aqueles áudios longos, né, diz que se o áudio passa de 1 minuto e meio, 2 minutos, ele tinha que ser uma ligação e a pessoa não vai mais prestar atenção, né? Não presta mais atenção. Então, essa coisa de organizar o pensamento, principalmente quando tem que ter uma conversa difícil, né? O interessante nesse retiro é que a gente não tinha tempo. Nós ia dormir 3, 4 da manhã, nós levantava às 7 e a gente não via o tempo. E aí tudo fica mais fácil. Olha! Porque a gente fica focada no tempo. O tempo para gravar os podcasts, o tempo para fazer isso, o tempo para fazer aquilo. Por que para nós passa tão rápido aqui? Porque nós não pensamos no tempo, Júlia. Verdade. É verdade. Porque se nós tivesse um relógio aqui, a gente estava conectado no tempo, não ia sair o que sai aqui. Porque eu estou focada naquele tempo, que eu tenho que fazer aquilo naquele tempo. Então, enquanto eu focar naquele tempo, às vezes não sai coisa boa. Entendi. Porque o tempo é corrido demais. E a gente quer dar conta de tudo naquele processo, naquele período, aquele curto período de tempo. E isso atrapalha a nossa vida. Olha só. E às vezes a gente poderia dar conta de alguma coisa muito mais rápido, até se a gente deixasse fluir. Fluir, claro, é isso aí. Mas a noção... Porque as percepções mudam quando tu consegue silenciar e quando tu não se preocupa com o tempo. As percepções mudam totalmente. Nossa. Muito bem. Reflexões aqui sobre o poder da palavra e o pedido e o desejo, né, Cleusa, com esse programa aqui, é que a gente... leve para o mundo, né, palavras construtivas, amor, né, que agreguem, que enalteçam o quanto a pessoa que está do teu lado é legal. A gente precisa sempre lembrar que o que a gente fala para o outro é o que está dentro de nós, gente.
E a palavra é a expressão do que está dentro de nós. Então, o que tem dentro de você? Uhum. Faça essa autorreflexão. Sim, cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. Você pode dar o teu melhor, não o teu pior. Uhum. Lindo! Isso aí. Eu gosto de pensar isso quando eu fico chateada com alguma situação, ou quando eu penso assim, eu acho que a pessoa poderia ter agido diferente, ou falado diferente comigo. Eu logo lembro dessa frase, cada um dá o que tem. Dá o que tem. Né? Cada um vai dar o que tem e se a pessoa me tratou mal, eu não vou devolver, não, porque né? você não é assim. Esse é o ideal. Se você devolve, você diz, realmente eu sou assim. Como você. Que horror! Sou igual. Vamos para nossa frasezinha vamos aqui. Lá. Vamos dar uma mexida. Falando hoje sobre o poder das palavras. A Cleusa trouxe aqui a experiência dela do retiro, com o poder do silêncio também, né? Transformador. O universo não te escuta, ele te sente. Viu o silêncio, a importância do silêncio? O universo não te escuta. Quando a gente silencia, a gente sente o universo. A gente sente a vida. E o universo nos escuta e nos sente. Ai, que lindo! Não poderia ser melhor frase, porque a gente falou muito em vibração. Né? Então, o universo não está... Ele te sente, né? Então, tu entra na vibração do universo, ele te sente. E aí, te traz o que tu precisa. Aí vem a lei da atração. Ótimo. Aí entra a lei da atração. Então, se o universo te sente, que vibração eu estou emanando para o universo? Né? Eu digo que o universo te sente e você escuta o universo quando você silencia. Ai, que lindo. Depois disso, eu não tenho palavras mais. O poder da palavra acabou aqui, né? Acabou. Cleusa, muito legal, né? Também acredito que vai trazer insights legais para quem está nos acompanhando, que sim, né? Muita coisa. Eu gosto muito de, depois que a gente grava, né, que o programa está no ar, colocar lá o programa na TV e deixar rodando para eu... Eu faço isso também. Para a gente, como ouvinte, né? Como quem está de fora recebendo essa mensagem. E esse aqui eu quero ouvir. É o poder da palavra. Muito obrigada, Cleusa, mais uma vez. Foi um prazer estar contigo. Né? É o que eu digo. Deus abençoe muito a tua caminhada.